Olá, Lagoinha, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao nosso segundo encontro de G6 online na nossa igreja, amém, queridos? Vamos hoje estar falando um pouco da palavra vinda dos céus para a nossa vida. E hoje eu quero te agradecer por nos receber em sua casa. Muito obrigado por nos receber. E antes da gente dar início, vamos orar, amém? Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Deus amado, por cada um que hoje está conosco, seja do lado de cá, seja do lado de lá. Pai, abençoa, Senhor Deus, este lar. Ó Deus amado, somos gratos, Deus, pelo teu amor incondicional, por uma graça imerecida sobre as nossas vidas. Obrigado, Deus amado, por cada líder de GC, por cada um que aqui está recebendo, Deus amado, essa palavra vinda dos céus para a sua vida, Deus. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que Tu tens feito em nossas vidas. Fala o nosso coração no dia de hoje, Senhor. Somos gratos por tudo, hoje e sempre, em nome de Cristo Jesus. Amém, queridos? Vamos louvar? Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei, e ao teu nome clamarei. E além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei. Pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei. E além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei. Eu sou teu e tu és meu. Aleluias, glória a Deus. Queridos, hoje vamos dar início, né? Vamos falar de um tema hoje tão atual, algo que vem de encontro àquilo que tudo que nós acreditamos, tudo que nós vemos da palavra de Deus, uma mudança de caráter, uma mudança de pensamento, né? E o nosso texto, da nossa agenda hoje, vamos estar falando de prontos para ouvir. E eu quero te fazer essa pergunta: você está pronto para ouvir? Amém? Vamos ler o texto que está em Tiago 1, o único versículo 19, amém? Eu vou ler aqui para os amados irmãos. Vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Amém? A Bíblia fala no decorrer da nossa lição de hoje, né, que a Bíblia é tão atual. Ela é muito atual, né? Billy Graham já falava que a Bíblia é tão atual como o jornal de amanhã. Não é isso? Então, assim, trazer esse tema para o dia de hoje é algo que mexe, vai falar ao nosso coração, vai falar do nosso caráter, vai falar daquilo que Deus fala aos nossos corações. Então, hoje a gente vem aqui para trazer isso para você que está em casa, né? E mais uma vez quero agradecer você que nos recebe aí na sua casa. E o que eu quero hoje compartilhar com
jovem, né? Nós hoje estamos aqui repletos, né, dos nossos amados irmãos convidados, né? Temos aqui a nossa irmã Maiara Mendes, seja Amém. muito bem-vinda. A nossa amada pastora Ellen e o nosso amado irmão musicista, né? E nas horas vagas ele é pastor. Nosso pastor Renato. Sejam todos muito bem-vindos, né? Então, trazendo isso para os nossos dias, eu queria já dar esse início aqui e falar com a Maiara. Maiara, como é que você vê essa questão hoje, que tudo é muito rápido hoje em dia, essa questão do WhatsApp? Se mandam mensagem no dia de hoje e já querem que você responda, passa ali 1, 2 minutinhos e já chega aquele pontinho de interrogação, né? E eu quero trazer isso para você, te perguntando como tratar essa questão com relação aos nossos pais, que nós temos que ter esse, como a própria palavra faz, sermos para ouvir, estar prontos para ouvir. Os nossos pais, eles sempre querem nos abençoar, mas os jovens, né? Os jovens, eles têm um pouco dessa dificuldade de achar que o pai ele fala demais. Como que você vê isso numa ética cristã? Então, tem uma passagem em Provérbios 18:13 que fala: quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. E eu trago realmente essa passagem para a vida e para a atualidade de hoje em dia, porque a gente vive uma rotina frenética, em que a gente quer responder tudo ao mesmo instante, em que a gente não quer ouvir, a gente só quer falar, e a gente faz totalmente o contrário. A gente deve ser rápidos no ouvir e lentos no falar, mas a gente faz o oposto. E em relação aos nossos pais, hoje em dia, pra gente realmente saber ouvir, a gente precisa ser paciente, e é coisa que a gente não faz. O primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe, e é isso que infelizmente não acontece no dia de hoje. Tem muita gente que não é obediente a pai e mãe, tem gente que não tem um ouvido sensível para ouvir o seu pai, e aí acontece que a gente se frustra em alguma situação. Ele explica a sua mãe ou seu pai: filha, vá por esse caminho, filha, esse caminho que você falou para mim não é o que realmente tá tocando no seu coração, não. Pensa mais um pouquinho, ora a Deus e pede a Ele discernimento e sabedoria que o Espírito Santo vai te dar. Mas a gente acaba, às vezes, indo por outro caminho e se frustrando. E é isso que a gente tem que ter: paciência e saber ouvir e saber entender a voz de Deus e a voz dos nossos pais. Amém. Nas nossas relações, né, interpessoais, geralmente, né, e isso acontece muito hoje em dia com relação aos pais, porque o filho ele tem sempre que querer a questão sempre achar que o lado dele está certo, né? E tem essa questão do ouvir, é muito importante, né? A Bíblia fala que no Novo Testamento, ali dos Evangelhos, veja bem, né? O próprio texto fala que a gente tem que ficar nessa questão do quem tem ouvidos, ouçam, né? Isso aparece 8 vezes na Bíblia, né? Tanto nos Evangelhos como no livro de Apocalipse. Então, ouvir, né? Quem tem ouvidos, ouçam, é para fixar essa questão. E tem muito dessa coisa hoje em dia do jovem, de achar que ele não tem sempre o lado da história dele, né? E vem ali o pai com aquela questão de orientar sempre do bom caminho, sempre numa vertente para que nos leve a um caminho. E isso Cristo nos ensina, né? Isso Cristo fala aos nossos corações, né? E é importante que o jovem hoje, do dia a dia, entenda que os pais, né? E os pais também, né? Possam entender os seus filhos da melhor forma possível, orientando no caminho certo, orientando naquilo que Deus nos capacita como pai, né? Eu sou pai de um jovem, e eu sei da dificuldade que é, mas que hoje a gente possa entender, à luz da Bíblia, o que Deus nos capacita e nos orienta. Temos como pai temos que nos entender que temos que realmente parar para ouvir o filho, e o filho também tem a obrigação de parar
para ouvir o pai nessa questão da orientação para a vida. Amém? Amém. Queridos, É só falar. E o pai sempre tem razão, né? Pai e mãe, não importa a idade, né? Não, pastor Renato? Olha, eu sou uma mulher adulta, independente. Mas quando meu pai fala, ele não vai por aí, não. Menino, nem invento de fazer o contrário. Eu falei assim, se eu tá certo, volto atrás. Porque é a opção capacitadora mesmo que vem sobre a vida deles, né? Vocês que são pais aí, não é verdade? Então, a gente, não importa a idade, escuta sempre o pai e a mãe. Tem a hora de calar, tem a hora de saber ouvir mesmo. É verdade, que né? A gente, como filho, todas as vezes que a gente não ouviu o pai, pelo menos bateu a cara na parede alguma vez. Essa é a verdade. Então minha mãe sempre falava assim, me ouça, porque eu sei do que eu tô falando. Né? Apesar de eu não querer, toda vez que eu ouvia, dava tudo certo. Toda vez que eu não ouvia, dava tudo errado. É verdade, né? Tem toda essa dinâmica com relação aos filhos de hoje. E ainda dando continuidade, né, nesse assunto, que a gente fala muito do ouvir, fala muito de não se irar, né? A Bíblia fala de um órgão que nós temos que é a língua. Né? A língua ela vem para abençoar, mas também vem para amaldiçoar. Né? E ainda também, falando aqui no livro de Tiago, lá do capítulo 3, do verso 8 em diante, e eu queria passar aqui agora para a nossa pastora, né? Como que a gente pode hoje em dia, pastora, usar desse conhecimento que nós temos, que a Bíblia nos orienta, o que a Bíblia nos dá o direcionamento de vida, né? Quando para que a gente não pratique, para que a gente não peque, como que nós podemos fazer para que a gente não se ire e não possa irar aquele nosso semelhante, aquele nosso próximo, aquele nosso irmão, usando-se da língua, né? Porque como a própria palavra de Deus, ela vem para abençoar. E muitas das vezes a gente usa uma palavra dura, né? E acaba irritando ali a questão do irmão, do ente querido, do irmão de casa, enfim. Como que a gente hoje, à luz da Bíblia, a gente pode estar tendo esse freio na nossa vida? Na verdade, isso é um fruto do Espírito. A gente precisa desenvolver. A gente já tem o Espírito Santo dentro de nós que nos capacita a ter esse domínio próprio. Isso se trata de domínio próprio. É claro que quando a gente aceita Jesus, a gente tem um processo de santificação e, de acordo com os temperamentos, né, como analista comportamental, a gente sabe que tem temperamento que ele é mais o colérico, ele fala sem pensar. Já tem o fleumático, que é aquele que é mais constante. Mas, independente do seu comportamento, da sua personalidade, a gente tem dentro de nós o Espírito Santo que nos habilita e nos capacita a ter domínio próprio. Então, é algo mesmo que é um exercício. A gente precisa estar em constante vigilância, né? Se calar, ficar mais em observação. Foi algo que eu desenvolvi ao longo da minha vida, porque eu sou extremo. Falo muito, mas eu penso muito também. Eu tenho esses dois extremos. E quando eu era adolescente, porque a fase da adolescente, gente, é uma fase, né? Que a gente pensa, não, direito não, a gente só fala. Falava muito, gente, falava muita coisa que não devia falar. Eu era muito verdadeira. Eu sou verdadeira até hoje, né? Não, pastor Renato, totalmente sincero, eu sou assim, eu não sei mentir. Porque você me perguntar pra mim, me pergunta qualquer coisa que eu vou falar a verdade. Agora, não me pergunte se você não quer saber a verdade. Né? Não me pergunte. Então, tipo assim, tá bom essa roupa assim, você tem certeza que você quer ouvir? Se não tá legal, você esteja preparado. Mas assim, eu falei brincando, mas é nesse sentido, eu sou dessa maneira. Minha mãe, foi uma crença que Deus colocou através da minha mãe quando eu era criança, de sempre ser sincero. Mas aí quando eu era adolescente eu não tinha um filtro, né? Eu falava muito sem pensar e eu não errava, eu não estava falando nada errado, mas eu não deveria falar, porque a gente não precisa falar sempre, a gente pode se calar, a gente na verdade tem que ouvir mais do que falar. E aí quando eu fui, né, entrei para Marinha, o Senhor começou a trabalhar lá nisso, que lá a gente tem que só lá, sim Senhor, não Senhor, sim Senhor, não Senhor, sim Senhor, não Senhor, né? Só recebe comando. E aí o Senhor começou a me mostrar que coisa linda a gente ouvir, porque quando a gente escuta, o pouco que a gente fala vai fazer sentido, não só para você, mas para outra pessoa.
E hoje eu creio, né, que Deus já me levou a um lugar onde eu tenho esse domínio. Mas não é algo, então, que a gente vai de um dia para o outro, mas é algo que a gente tem que buscar em Deus. A gente também tem que ter essa consciência que as nossas palavras, como a gente acabou, o Senhor deu aqui como referência, Tiago 3, 8 e 9, a nossa língua ela tem o poder de abençoar e amaldiçoar. Então, gente, nós somos filhos de Deus. Para o que nós fomos chamados? Nós fomos chamados para abençoar, não maldizer ou não matar, porque às vezes a gente pode matar sonhos, nós podemos matar ministérios, porque a gente não sabe falar. E a gente tem que ter esse zelo, falar, não deixar muitas vezes assim, a gente que é pastor Renato aqui, e todo mundo aqui é líder, vai ter uma oportunidade, Deus vai trazer essa oportunidade que não é, né, que a gente queira, né? Mas a gente vai viver isso. De o quê? De trazer uma exortação, né? E como é que a gente deve fazer essa exortação? Em amor. Então, tudo que nós vamos falar, a gente tem que refletir Jesus. Jesus, ele falava em amor, ele exortava em amor, né? Ele trazia a luz. Então, que a gente possa buscar no Senhor esse desejo de querer ser como Jesus e de nossos lábios só saírem palavras de bênçãos. E isso, gente, é você usar no dia a dia na sua casa. É você acordar de manhã e você não reclamar. Muitas vezes a gente mesmo traz problema pra gente. A gente tava aqui no momento de um culto fé, né? E a gente até falou sobre isso, o pastor falou sobre isso. A gente acorda, que dia ruim, né? A gente libera começou o dia e a gente, o dia tá chato hoje. Ai, meu Deus. Assim, você fala muito. E aí eu falo, porque eu também eu trabalho muito com adolescente e criança. Então, quantos pais falam assim, deixa de ser danado, menino. Você está declarando, o que você está declarando para a vida do seu filho? O que você está declarando para a vida dos seus irmãos, dos seus pais, dos seus amigos? Não, fala assim, ungido, predestinado, você fala muito porque você é um profeta, Deus chamou você para pregar o evangelho. Você tem que, na verdade, ativar, usar a sua palavra para abençoar, sabe? Nós mulheres agora, para as mulheres, né? A gente não tem que botar defeito na outra, não. A gente tem que elogiar. Vocês falar assim, declare, e até mesmo se não, a gente não pode ser falsa, eu não sou falsa, é uma coisa que eu sou muito sincera, mas assim, eu sempre chego e falo, você tá gata, amiga gata, eu chamo as meninas de amiga gata, você tá linda hoje, a gente tem que usar, mesmo que não esteja, profetize na vida da sua irmã, amém? Então que a nossa boca seja para abençoar, que nós possamos usar os nossos lábios para liberar palavras proféticas, gerar vida mesmo no ambiente, talvez no seu trabalho que está ossos secos, mas você vai lá, vai hoje semana, a gente vai prosperar. A gente vai ter a melhor semana. Já começou, que nem nosso pastor, todo domingo, né, pastor Renato? Já começou. É isso aí, né? É ter essa questão, é muito importante de saber que quando que Cristo habita em nós, a gente sempre profetizar, falar palavras que vai trazer algo de novo, algo novo para o teu filho, para tua filha, para tua casa. Não chegar sempre com essa questão, né, da autoestima baixa. E a Bíblia nos orienta nessa questão, que a gente tem que sempre olhar para o alto, olhar para Cristo, né? A minha visão é cristocêntrica, então em Cristo a Bíblia fala que eu posso todas as coisas. Então, assim, eu tenho que me capacitar a cada dia. E ainda dando um andamento a isso, nós temos dentro de nós algo que nos transforma. Algo que nos faz pensar em algo maior, né? E olhar para Cristo é ser confrontado, é ter mudança de estilo, é mudança de vida, né? Mudança de uma rota, ter esse encontro que um dia cada um que aqui está encontrou Cristo em sua vida, cada um tinha uma rota diferente, mas Cristo falou assim, ei, me segue. Isso faz com que nós possamos mudar o nosso pensamento, seja na questão do ouvir. A gente tem que ter uma igualdade. A gente nem pode ser 100, sabe? A gente
é de uma tranquilidade, né? Uma constância na nossa vida. E essa questão do Espírito Santo em nós, que nos transforma a cada dia. Porque todas as vezes, né, que nós praticamos algo que é fora daquilo que Cristo em nós, sabe, ele vai lá e martela a sua cabeça, né? Então essa questão do fato de nós termos essa tendência a, né, aquela questão do querer cair, falar uma palavra dura, irar-se, né? O próprio texto fala disso, né, que a gente tem que ser tardio ao irar-se. O irar-se é algo que, assim, você sai do seu eixo, você sai da sua essência. E quando Cristo habita em nós, isso tem que ser uma constância em nós, né? E eu queria, né, chamar para a nossa conversa o nosso musicista e nas horas vagas do nosso pastor Renato, para falar um pouco dessa tenho muita hora vaga, então. Para falar um pouco, meu pastor, dessa questão, dessa transformação quando Cristo entra em nossa vida, para o nosso irmão, a nossa irmã que está em casa, para que possa entender o que essa questão do texto falar, do que a gente tenha ouvidos para ouvir, mas que a gente possa ser tardio. E o que nos faz gerar essa transformação em nós? Bom, a gente sabe que quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente já não é mais a mesma pessoa. A transformação, ela é substancial. O apóstolo Paulo, ele fala, se alguém está em Cristo, uma questão de permanência, se eu estou envolvido por Ele, eu já sou uma nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então essa nova vida, nós recebemos o Espírito Santo, e o Espírito Santo é como uma pintura, é tudo diferente. A nossa vida se torna mais colorida, já não é mais sem graça. O Espírito Santo, ele canta nos nossos ouvidos, o Espírito Santo, ele fala, o Espírito Santo, ele se manifesta com a voz doce, e às vezes com a voz das muitas águas, que é a voz que a gente precisa ser chamada a atenção. Agora, a forma como eu me relaciono com Cristo reflete na forma como eu me relaciono com as pessoas. Como é que eu falo com as pessoas? Depende da forma como eu falo com Deus. Ah, mas eu não falo com Deus, é por isso que você fala assim com as pessoas. Ah, mas quando eu falo com Deus, eu só falo, eu não ouço, é porque às vezes você precisa calar. Eu costumo pensar que oração, aliás, eu acho que eu já falei isso aqui, oração é ambiente de derrota pra gente. Eu chego para Deus apresentando tudo o que eu acho, e Ele fala para mim, não é o que você acha, é o que eu quero. Então eu saio derrotado em relação à minha vontade, mas vitorioso porque a vontade dele é superior. Qual é o meu problema? É que eu não deixo Deus falar. Meu problema é que a minha oração é carregada de ansiedade. Eu não estou pronto nem para ouvir Deus. Irmão, eu não estou te julgando, eu estou falando de mim. Eu vou orar e eu falo, Senhor, 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 Senhor. Meu Deus, e essa situação, e aquela situação, e a mãe, e o pai, e os filhos, e o casamento. Senhor, aquela pessoa da igreja. Senhor, aquela pessoa que foi falar comigo no final do culto. Vocês sabem, eu falo com todo mundo no final do culto, e no final do culto que eu ouço de situação, eu falo, Senhor, 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 Senhor. Chega a hora que eu canso de falar, aí Deus começa a falar. Aí eu preciso falar, Senhor, agora eu estou pronto para ouvir. Já que eu lancei toda a minha ansiedade, como o apóstolo Pedro me ensinou, lance ao Senhor a sua ansiedade. Já que eu fiz conhecida toda a minha ansiedade, agora eu calo a minha boca e eu quero que o Senhor fale. Então a minha oração se torna muda desse lado, mas do lado de lá ela é uma música. Do lado de lá Deus começa a falar. Isso é necessário que a gente entenda sobre o domínio próprio, que é uma característica do fruto do Espírito. Se você não sabe o que é o fruto do Espírito, é o caráter de Deus. É o caráter de Cristo em nós. O fruto do Espírito é o caráter do Filho de Deus em nós. Por isso que só tem um fruto, porque o fruto é o caráter de Jesus Cristo. E ele tem muitas características, e talvez a que a gente mais precisa é o tal do domínio próprio. Porque assim, eu sou paciente, irmão, mas se você falar daquele assunto, você vai conhecer minha mão. Ou pior, você vai conhecer minha língua, que é mais pesada que a minha mão. Sabe por quê, irmão? Tem verdade que é mau caráter. Nem toda verdade é boa. Tem a verdade que é mau caráter. Tem a verdade que você fala só para machucar. Essa verdade é muito mau caráter. E a gente sabe quando a nossa verdade é mau caráter. A gente sabe quando a gente vai falar uma verdade que vai arrebentar a vida de alguém.
É nessa hora que o domínio próprio vai falar assim para você: nem toda verdade é necessária. Ah, eu vou mentir? Não, você vai calar a boca. Você não vai mentir, você vai calar a boca, você não vai falar nada. Ah, mas estão me pressionando. Irmão, nós somos pressionados, mas nunca desanimados. Amém. Amém. Nós somos pressionados, nós somos perseguidos, nós somos afligidos, mas nunca perdedores, nunca desistentes, sempre perseverantes. Então eu imagino que estar pronto para ouvir é um exercício que começa na minha oração. Jesus ensinou, mas antes de ensinar a orar, ele ensinou como não orar. Quando você pega Mateus 5, antes de ele ensinar a oração dominical, que hoje nós chamamos como oração do Pai Nosso, ele fala assim: vocês vão orar, mas não orem desse jeito. Não orem como os fariseus, que se enchem de si mesmos, falam que bem entendem, mas na verdade a verdade deles é mau caráter. Obrigado, Deus, porque eu não sou que nem um publicano. Obrigado porque eu não sou que nem um prostituto. Obrigado porque eu sou santo, 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 a quarta pessoa da Trindade. Muito obrigado. E esse posto eu conquistei com o meu próprio esforço, de tanto que eu falei com o Senhor, porque eu sou bom de lábia. Eu convenci o Senhor a fazer a minha vontade. Mas a gente acha que é assim. Jesus fala: não orem assim. Quando você for orar, se tranque no seu quarto, e o teu pai que te ouve no secreto, ele ouve no secreto. Mas no secreto nem sempre força para orar a gente tem. No secreto, às vezes a nossa oração é um gemido. Eu me lembro daquela música Amazing Grace, aquela música americana que a gente canta, de Preciosa Graça de Jesus que um dia me salvou. Essa música ela foi composta apenas com as notas pretas do piano, que é chamada de pentablu, é a pentatônica do piano. Ela só tem notas pretas, composta por negros. E a música era um gemido. Eles não cantavam, eles gemiam. Não tem dia que a nossa oração é um gemido. Tem dia que a nossa oração é dolorosa. Mas quando Deus fala, Ele canta e colore a nossa vida. Então estar pronto para ouvir é saber que nem tudo que eu estou falando é necessário. Às vezes nem tudo que eu estou falando é suficiente. Às vezes o silêncio é quando os nossos ouvidos estão prontos para ouvir o que Deus fala. Amém. Glória a Deus, né? É bem importante essa questão de a gente praticar, né, a palavra de Deus, que a gente temos que fazer essa leitura diária, essa transformação de nós, porque a gente a cada dia a gente possa se tornar pessoas melhores, né? Irmãos, esposas melhores. E Cristo faz isso em nós. Mas quando nós praticamos, como nós botamos em prática essa transformação, usar da palavra de Deus nos garante, né, através dos frutos do Espírito, que a gente possa ser realmente, sabe, ter os nossos ouvidos, né? Existe uma brincadeira, né, que se fala, e se Deus quisesse que a gente falasse muito, Ele tinha dado 2 bocas, mas Ele nos deu 2 ouvidos. Então, assim, que cada um hoje eu quero trazer para o nosso irmão e irmã que está em casa e que abriu as portas de hoje, para que a gente pudesse entrar, chegar até você, para falar disso, que a gente possa realmente, sabe, ser tardio ao falar, sabe, mas que a gente possa ter os nossos ouvidos prontos para ouvir, principalmente a voz do Senhor sobre as nossas vidas, né? Que a cada dia essa transformação alcance cada um que está na sua casa, cada um da sua família, né? Que a gente possa realmente usar daquilo que Deus nos capacita a cada dia, usar daquilo que Deus nos fala, pastora, né? Para que a gente possa exercer esse dom. Tiago fala isso. E aí, eu continuo fazendo a pergunta para você que está em casa. Você está pronto para ouvir? Que a cada dia a gente possa entender aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Vamos louvar. Antes disso, vamos orar, né, pastor? Vamos orar. Vamos terminar com oração. Amém? E eu vou pedir então a nossa pastora Ellen para nos abençoar com essa oração final e depois do louvor. Amém. Jesus, obrigada, Pai, pela Tua palavra. Porque a Tua palavra, Jesus, ela é muito desejada.
Pai, nós temos prazer de te conhecer mais. E queremos agora, Pai, consagrar os nossos ouvidos, nossas bocas. Pai, que o Senhor possa nos ajudar a ouvir mais, a falar menos. E que nossas bocas, Pai, a boca de cada pessoa aqui, possa ser canal de bênção para sua casa, para o seu trabalho, para onde a gente for. Que os nossos lábios só abençoem a vida das pessoas e entoem louvores e adoração. Ó Jesus, obrigada por essa palavra. Tenho certeza, Pai, que nós não seremos apenas ouvintes. Nós estamos prontos para ouvir. Mas não só para ouvir, mas ser praticantes da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém? Quem quer mais do Senhor? Quem quer mais do Senhor? Quem quer ouvir a voz do Senhor? Vamos cantar juntos essa música? Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais.